Boas-vindas a mais uma análise. Hoje a gente vai dar um salto no tempo, direto para uma era fascinante e superestruturada, a Idade Média. É um período que a gente costuma ver muito em filmes, com cavaleiros e tudo mais, mas as estruturas reais de poder e economia por trás disso tudo eram incrivelmente complexas. Para começar a construir esse mundo, a gente precisa tirar todos os nossos confortos modernos. Pensem rápido. Como seria a vida de vocês sem internet, sem carros, sem poder dar um pulinho no supermercado da esquina ou viver em grandes metrópoles? Fazer esse exercício mental é absolutamente crucial para entender a realidade drástica daquela época. Pois é, sem as facilidades urbanas de hoje, a vida se resumia ao campo. A sobrevivência de todo mundo passou a depender exclusivamente de duas coisas: do trabalho pesado na terra e da proteção física oferecida por proprietários muito poderosos. A terra virou literalmente a única moeda de troca para conseguir viver. Parte 1. O que é feudalismo? Bom, imaginem o cenário após a queda do Império Romano. Uma onda gigantesca de insegurança e o medo constante de invasões tomaram conta da Europa. Isso fez com que as pessoas fugissem desesperadamente para as áreas rurais. Foi aí que surgiu um sistema baseado no puro instinto de sobrevivência. Os senhores feudais ofereciam proteção militar e, em troca, exigiam trabalho duro, impostos e obediência total. Era uma teia complexa de dependência e fidelidade que se consolidou ali entre os séculos X e XI. Parte 2. A estrutura do feudo. A gente não pode pensar no feudo só como uma simples fazenda. Ele era, na verdade, um universo particular e praticamente fechado em si mesmo. A gente está falando de terras imensas, que englobavam plantações enormes, áreas de criação de animais, moinhos, pequenas vilas e, reinando no meio de tudo isso, os imponentes castelos de onde os senhores governavam como se fossem verdadeiros reis locais. A economia lá dentro era o que a gente chama de economia de subsistência pura. Ou seja, o foco não era o comércio externo ou o acúmulo de riqueza, até porque quase não existia dinheiro circulando. A ideia era produzir internamente, dentro daqueles muros invisíveis, absolutamente tudo o que eles precisavam para não morrer de fome e manter o feudo funcionando. Parte 3. Uma sociedade dividida. E como as pessoas se encaixavam nisso tudo? De uma forma muito, mas muito rígida. A sociedade era estamental, o que significa que era travada, sem mobilidade nenhuma. Nasceu camponês, ia morrer camponês. A nobreza ficava no topo oferecendo proteção militar, o clero fornecia o guia espiritual e tinha uma influência gigantesca. E lá na base, os servos e camponeses se matavam de trabalhar para sustentar todo o resto com seu esforço físico. Parte 4. O peso da servidão. É preciso deixar muito claro como era a dura realidade dessa base da pirâmide. Os servos não eram tecnicamente escravizados, mas dizer que eram livres seria um baita exagero. Eles eram legalmente presos à terra. Era impossível simplesmente arrumar as coisas e tentar a sorte em outro lugar. Eles recebiam a proteção e o pedaço de chão para plantar, claro, mas o preço cobrado por isso era astronômico. E essas obrigações iam se acumulando de um jeito absurdo. Tinha a corvéia, que eram dias inteiros de trabalho de graça nas terras do senhor, a talha, onde eles tinham que entregar grande parte da própria colheita, as banalidades, que eram pedágios só para usar a infraestrutura do feudo, como forno ou moinho, e ainda tinha o dízimo, pago religiosamente à igreja. Era um fardo esmagador cobrado diariamente só pelo direito de existir naquelas terras. Parte 5. A crise do sistema. Mas, como a gente bem sabe, nenhuma estrutura dura para sempre. O colapso do feudalismo não foi do dia para a noite. Entre os séculos XI e XIV, surgiram novas técnicas agrícolas que aumentaram a comida disponível. Isso fez a população crescer e impulsionou o renascimento das cidades e do comércio. Só que esse progresso deu de cara com um muro. Anomalias climáticas trouxeram uma fome generalizada, que foi logo seguida pela devastadora peste negra. Com essa queda brutal na população europeia por causa da doença e da fome, o jogo virou completamente. Faltava gente para trabalhar no campo, então a produção despencou. Os camponeses que sobreviveram perceberam isso e começaram a fugir para as cidades em busca de condições melhores. Essa fuga em massa enfraqueceu permanentemente o poder dos senhores feudais e abriu caminho para novos protagonistas, os burgueses nas cidades e a figura cada vez mais forte dos reis. Então, olhando para o panorama todo da nossa análise de hoje, fica uma lição cristalina sobre como a economia e a sociedade andam de mãos dadas. As mudanças na forma como a gente trabalha, sobrevive e produz riqueza sempre, inevitavelmente, reescrevem as regras sociais e mudam quem detém o poder de verdade.
só para a gente amarrar tudo e não esquecer. O feudalismo era a espinha dorsal de tudo ali. Os feudos garantiam a sobrevivência isolada através da agricultura, a sociedade era brutalmente engessada entre os que oravam, lutavam e trabalhavam, os servos literalmente carregavam a economia nas costas, com taxas pesadíssimas, e no fim foi o renascimento comercial misturado com graves crises sanitárias que derrubaram essa ordem. E tudo isso deixa a gente com uma pulga atrás da orelha. Se um sistema tão gigantesco, opressor e aparentemente inquebrável conseguiu desmoronar completamente por conta de mudanças tecnológicas, crises de saúde e novas dinâmicas de trabalho, o que será que vai acontecer com as nossas próprias estruturas de hoje no futuro? Como elas podem se transformar? Fica essa provocação para a gente continuar sempre questionando o mundo ao nosso redor.